E aí, pessoal, Romualdo falando aqui com vocês. Novamente, quero agradecer a cada um que tem compartilhado esses áudios em outros grupos, com outras pessoas que estão nesse mesmo processo que todos nós estamos. E a grande felicidade que eu tenho é saber que existem pessoas incríveis, existem pessoas boas, existem pessoas confiáveis ainda. E elas só estão perdidas, elas só estão desconectadas. E nós precisamos conectar essas pessoas e fazer com que todo esse processo de espera seja, pelo menos para aqueles que entendem, né? Aqueles que não entendem, infelizmente, não vai acontecer nada. Não tem como acontecer. De forma científica, não tem como acontecer, né? Zero vezes zero é zero, é nada. E eu quero iniciar, como sempre, com uma história. E eu separei essa história aqui porque ela elucida bastante tudo que eu vou propor para vocês. Hoje o áudio pode ser que seja um pouco grande, mas eu preciso falar e compartilhar muitas coisas aqui, principalmente relacionado àquilo que você está aguardando, de forma indireta, porque não é o propósito, não é o foco, nunca foi, mas baseado em tudo que eu li esses dias e escutei esses dias de pessoas envolvidas, eu preciso dar uma pincelada e trazer um resumo daquilo que eu acredito, penso, claro, baseado na ciência e também na minha experiência. Essa história de hoje é uma história de um arqueiro muito famoso na era feudal do Japão, chamava Kenta. Ele era um jovem talentoso, ele era um jovem determinado, e ele ouvia falar de um mestre, o que era considerado o arqueiro mais preciso da região. E ele viajou 3 dias a pé para encontrar. E quando ele chegou, o mestre estava lá no quintal e ele não estava fazendo nada, estava apenas sentado, de olhos fechados, em silêncio, meditando. Kenta então esperou 1 hora, 2 horas, impaciente, perguntou, né? Mestre, ah, pode falar comigo, né? Que hora que você vai me ensinar alguma coisa? O que que você ah, vai me ensinar primeiro? Aí o mestre abriu os olhos devagar e disse: Você já está aprendendo alguma coisa, você já está atirando algo. Kenta ficou em confusão completo. Mestre, não peguei no arco nenhuma vez. E o mestre se levantou, pegou o arco e disse: Mostre-me. Kenta ergueu o arco, mirou e atirou. A flecha foi tão longe, mas tão longe, que não acertou o alvo. O mestre então olhou para ele e disse: Você atirou como esperava, impaciente, tenso, nervoso, com pressa de acertar. E antes de tocar no arco, você já havia errado. Kenta ficou em silêncio e o mestre continuou a falar. O tiro não começa quando você solta a flecha. Ele começa no estado em que você se encontra antes de pegar no arco. Treinar o tiro é fácil. Treinar o arqueiro, esse é o trabalho real. E eu ouço essa história, quando eu leio essa história, eu penso imediatamente em cada um que está me escutando nesse momento. Eu penso em você, que passou anos aprendendo sobre tiro, operações, prazos, protocolo, manuais. Mas quem está segurando o arco? Porque o tiro não começa quando o dinheiro chega. Ele começa no estado em que você está nesse exato momento, no estado que você construiu ou destruiu, ou durante todos esses anos de espera. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu vou usar uma comparação que pode às vezes incomodar algumas pessoas. E o propósito é exatamente esse. Você já se perguntou como uma pessoa consegue trair, por exemplo, o seu cônjuge e depois deitar na mesma cama como se nada tivesse acontecido? Olhar nos olhos, dizer que ama, dar um beijo,
fingir que está tudo bem. A psicologia, ela responde isso e de uma forma até um pouco perturbadora, né, que é chamada de dissonância cognitiva, né, que foi um conceito desenvolvido por Leon Festinger, eu já citei o nome dele em outros áudios, e ele fala que quando uma pessoa age de forma contrária aos seus valores declarados, o cérebro não entra mais em colapso. Ele cria uma narrativa nova. Ele justifica. É como se fosse uma narrativa justificativa. Uma história que torna o comportamento aceitável. É como se ela não me dá atenção, eu mereço ser feliz, é só uma vez, não vai mudar nada. A traição começa no ato. Ela começa a não na forma como muitos acreditam, mas ela começa quando a mente cria a primeira justificativa. Eu conheço amigos meus, pessoas próximas a mim, que utiliza desta narrativa para justificar algumas decisões que eu paro e penso, meu Deus, né? O que que esse ser humano está querendo ah, dizer com isso e aonde ele acha que vai chegar fazendo isso, né? E aí, depois do ato, o que que acontece? A mente trabalha ainda mais para sustentar essa ilusão, porque admitir a traição seria admitir que você se tornou, quem você se tornou, o que você se tornou. E o ego, ele não suporta isso. E agora, me diz uma coisa, você não está fazendo exatamente isso com a sua própria mente? Você diz que quer a riqueza, mas alimenta pensamento de escassez todo santo dia. Você diz que quer paz, mas passa a hora buscando conteúdo que te enche de raiva. Você diz que quer estar pronto, mas não faz nada para se preparar para essa realidade. E toda noite você deita na mesma cama com essa contradição. E aí você dorme, normalmente como se nada tivesse acontecido. Porque o seu cérebro, ele criou a narrativa. Quando chegar o dinheiro, eu mudo. Quando eu receber, eu vou me preparar. Ainda tem tempo, cara. Será que eu vou receber mesmo? E a psicologia, chamada psicologia obscura, psicologia negra, que foi estudada por o Robert Cialdini, é um cara fantástico. Quem puder ler os livros deles, desse psicólogo, desse estudioso, lê, mas lê e estude. Ele fala que a psicologia negra é aplicada por manipuladores de elite, tá? E ele chama isso de auto-engano funcional, que é quando a sua mente usa toda a sua inteligência não para crescer, mas para proteger da sua inércia. E o traidor não se vê como traidor. Olha que interessante. Ele se vê como alguém que estava sofrendo e ele precisa de algo. E a pessoa que não prepara, ela não se vê como negligente. Ela não se vê como alguém que está fazendo alguma coisa errada. Não, ela não consegue se ver assim. Ela consegue se ver como alguém que está esperando o momento certo. Eu falei com você nesse momento, você é assim. Eu quero que você seja sincero com você mesmo. Eu gosto de fazer esse tipo de atividade, porque se você realmente fizer, a tua consciência ela vai te julgar. E a tua consciência, a consciência pesada, ela gera estímulo, alguns positivos, outros negativos. Tudo é variável, tudo depende de onde você está, como você está agora, entende? A pessoa que não prepara, ela vai dormir tranquilo, bem. E a pessoa que se vê
aguardando o momento certo, também vai dormir bem, entre aspas. Porque os 2 têm uma justificativa. Só que vocês esquecem que você vai pagar um preço alto. E a diferença é que o traído descobre a traição um dia, cedo ou tarde vai acontecer. E aí não tem como mais desfazer. E quando o dinheiro chegar e você não estiver pronto, você também vai descobrir que você se autossabotou e te traiu o tempo todo. Eu quero que você escute muito, mas muito atentamente tudo isso que eu estou criando aqui, conectando com você. Esse áudio aqui é só para elucidar com essa mensagem, com essa história e chamar a sua atenção. Mas eu tenho algo realmente profundo para te entregar e eu não falo isso para te prender. Se você escutar, você vai falar por si só. E eu tô cada áudio que eu gravo, eu aumento um grau a mais de profundidade. Eu não poderia chegar aqui na primeira vez e falar essas coisas que eu estou falando de imediato. Tudo isso é estrategicamente elaborado, para que a sua mente ela não rejeite de início aquilo que está sendo proposto. Porque a sua mente ela foi o tempo todo, por muitos anos, traída por você e por pessoas que você acreditou. Por áudios que você acreditou, confiou, por sonhos que você idealizou. O sonho não é o problema. O problema é a intensidade que você colocou no sonho na hora errada, porque não estava preparado. E eu vou falar coisas aqui realmente intensas. Então, se você tem uma mente inabalável, eu acredito que isso vai ressoar muito com você. Lembrando que todos esses áudios, para não acumular aqui no seu aparelho do WhatsApp, e principalmente do grupo, eu subi ele para o YouTube. No finalzinho aqui, vocês vão receber todo o áudio, eu coloco um resumo em PDF. Eu vou colocar o link do áudio no PDF, tá? Ouçam, compartilhem esses áudios com outras pessoas, tá? Tanto o link quanto o próprio áudio aqui, não importa, tá joia? Compartilhe lá. E eu recebi mais ou menos umas 7, 8 pessoas que se interessaram em ter o audiobook do Protocolo Super Rico. Se você deseja receber esse audiobook, me chama no PV, só com uma mensagem, eu quero receber o audiobook, para mim poder ter uma noção de quantas pessoas está interessado para mandar confeccionar isso daí, porque não é barato. Eu não vou confeccionar para jogar aqui de qualquer forma, não funciona, as coisas não funcionam assim, né. Então, estejam cientes disso, tá. O protocolo Super Rico está aqui também no link, tem ajudado muitas pessoas a clarificar ideias e principalmente questão de planejamento, que é o intuito desse manual, foi para isso que ele foi criado. Na verdade, como eu sempre falo, né, eu escrevi ele em formato de diário para mim, para minha consulta, e eu disponibilizei no meu grupo para ajudar o meu pessoal. E um do meu pessoal falou assim: "Cara, faz uma enquete, pergunta quantas pessoas, baixou o e-book e leu". E eu fiz a enquete, falei: "Tá, beleza, já entendi a mensagem". Fiz a enquete e deixei ela mais ou menos uns 3 dias, 72 horas. E aí eu peguei, gravei um áudio: "Pessoal, olha, enquete aí, eu quero que todos participem, por gentileza, vamos lá". Aí de 100 pessoas, 30 e tantas baixaram, mas só 5 pessoas, 5 ou 6 pessoas leram. Aí ele falou: "Viu, compartilhar as coisas de graça, as pessoas não valorizam". E eu já sabia disso, né. E aí eu pensei: "Pô, como eu tenho muita anotação, muito conhecimento, muito treinamento
disso daí, conversando com um especialista da SWAT. Eu tenho um amigo meu que é treinador do BOP, treina as Forças Armadas. Ele já treinou a SWAT algumas vezes nos Estados Unidos, participou de treinamento interno com o Mark Divine. Foi através dele que eu conheci o Mark Divine, que é considerado um dos maiores treinadores de alta performance do planeta, que foi coronel dos SEALs. Então, seja, eu busquei muita informação, eu não fiquei esperando receber esse dia, eu nunca fiquei esperando, nem no primeiro dia. Eu posso ter feito alguns gafes, tomado algumas decisões erradas por impulso, pela emoção, na inocência, confiando em áudios que já estava tudo pronto, tudo pronto. Isso já passou 13 anos. Imagina se eu tivesse esperado 13 anos, baseado no cenário que a gente está, que é o que eu vou falar no próximo áudio. Então te aguardo no próximo áudio, tá? Vai ficar um pouquinho grande, mas tem paciência, vai ouvindo no seu tempo, tá? Vai estar disponível no YouTube também. Compartilhe com aqueles que você considera amigo, que você quer ajudar, tá bom? E se inscreva também, por que não? É um canal antigo, estava desativado muito tempo, e eu ativei justamente para esse propósito, para poder oferecer acesso a todos os áudios, porque o grupo do WhatsApp vai apagando, né, os áudios, as ferramentas, para não sobrecarregar a memória do celular do administrador, no caso, a administradora. E essa foi até uma sacada que eu tive para vocês terem acesso a todos os áudios, porque tem pessoas que falam: escutei seu áudio, é a primeira vez que eu escuto seu áudio, achei muito legal, tal, tal. Eu falei: você escutou os outros? Não, eu não achei. Agora no YouTube tem, tá? Então vamos para o próximo próximo áudio e aperte o cinto. Aperte o cinto que o piloto sumiu. Pessoal, vamos lá. Tudo acontece de fora para dentro. Coloque isso na cabeça de vocês. Antes de falar sobre sua mente, eu preciso que você entenda o mundo que está chegando, tá? Preste bastante atenção nisso, porque eu tenho ouvido líderes, gestores, seja lá o que for, falando coisas desconexas. E eu não estou aqui para criticar ninguém. Nunca foi meu intuito e nunca será. Todo mundo tem e merece respeito, tá bom? Porque é como eu falo, a fonte que ele tem, eu não tenho, a fonte que eu tenho, ele não tem. Muitas das vezes acontece essa divergência por falta de aproximação, né? E outras por outros motivos que eu não quero revelar aqui, tá bom? Ah, eu vejo muita gente me perguntando sobre procedimentos, sobre o sistema brasileiro, bancário brasileiro, sobre corrupção e blá, 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 blá. E eu sempre respondo a mesma coisa. Tudo acontece de fora para dentro. E antes de entender o que vai acontecer aqui dentro, você precisa entender o que está sendo construído lá fora. Eu vou trazer aqui um resumo bem rápido daquilo que eu sei, daquilo que eu estudo. Eu tenho acesso a alguns nomes ah, que não são divulgados nessas redes aí sociais, não são mencionadas. São pessoas que eu fui atrás e construí um network baseada na minha insistência. Essa é a realidade. Eu insisti tanto, mas tanto que eu acabei conseguindo a atenção da pessoa. Chegou pessoas que têm 5, 6, 7 livros escritos, que eu comprei o livro da pessoa diretamente da promoção para a pessoa perceber, pô, esse cara comprando todos os meus livros, quem é ele, né? Para me conseguir a atenção do cara, eu tive que fazer isso, olha só. E hoje eu tenho a atenção dele. E as coisas que a gente conversou, me fez entender essa questão de uma forma mais lúcida e menos ah, preocupativo, né? Que a maioria das pessoas estão aí baseado as suas informações em especulação. Muita especulação, mas é muita especulação. Em novembro de 2025, aconteceu algo de forma silenciosa, né? Irreversível, vamos dizer assim.
O SWIFT, que é o sistema que processa os pagamentos internacionais entre bancos do mundo inteiro. Eu até coloquei um e-book aí para vocês poderem ter acesso, tá? Lá no YouTube, eu vou criar um sistema de. Como é que chama lá? Para a pessoa ser. Deixa eu abrir aqui uma página que eu acabei esquecendo aqui. Para a pessoa ser membro, né? Ser membro. Então, a pessoa que desejar ser membro do YouTube vai ter acesso a todos os PDF que eu disponibilizei até então. Todos. São dezenas de PDF já. Ah, então vamos lá. O que eu estava falando mesmo? Sistema Swift, né? Em novembro de 2005, o Swift ele concluiu a migração oficial para o padrão da ISO 20022. Mas muita gente fica falando sobre isso, ISO 20022, mas não busca compreender o que significa isso na prática. O que de fato é a ISO 20022, né? É mais ou menos assim, essa aí é a linguagem que o dinheiro, né, ou linguagem do dinheiro global, ela foi reescrita, para você entender a grosso modo, né? Que a linguagem do dinheiro global, do mundo inteiro, ela foi reescrita. Muita gente acha que ISO 20022 é uma criptomoeda, e não tem nada a ver, não tem nada a ver com criptomoeda, tá? E também não é uma promessa de guru Robert Kiyosaki, Steve Hart, nada a ver. É um padrão técnico aprovado pelos maiores bancos do planeta. Para quê? Para que todos falem a mesma língua ao movimentar dinheiro entre países. É por isso que eu não acredito, Romualdo, não acredito em um mundo novo, era dourada, etc, etc. Porque o sistema está só fazendo o upgrade, né? O upgrade. E está nas mãos das mesmas pessoas. BlackRock, Golden Chances, e cria toda uma narrativa. Eu poderia aqui explorar umas questões com muita profundidade. Levaria horas, 5 horas, 6 horas brincando sobre isso, tá? O próprio professor Jiang da China, aquele que está viralizando nas redes sociais, afirmou recentemente aí que o Bitcoin foi construção da CIA. Isso eu já falava em 2021. E eu tenho mais de 100 pessoas que podem provar isso para vocês, porque eu tinha um grupo de estudo avançado de metafísica e geopolítica. Ali eu só soltava coisa cabulosa, no bom sentido da palavra. Coisas que a muitos olhos é considerado como conspiração. E aí as coisas estão se revelando, eles ficam quietinhos, como se não tivesse falado nada, né? Então eu espero que vocês tenham entendido o que é a ISO 20022, tá? E quem que está alinhando, ou alinhado, na verdade, com esse padrão ISO 20022? É a XRP, a famosa XRP, a Ripple, que acho que foi em 2024, ela entrou oficialmente no grupo de padronização da ISO 20022. Aí veio a XLM, a Stellar, XDC, a Xinfin também, a Algorand, a Hedera. Ou seja, são redes construídas para ser a infraestrutura da liquidação de um novo sistema. É isso que está acontecendo, tá? Só que não é só isso. É isso que está acontecendo, mas não é só isso. Agora, vai fazer um ano, em julho, né, de 2025, a Golden Chances e a BNY Mellon, acho que é a BNY Mellon, que é considerado um dos maiores bancos do mundo, anunciou o quê? Uma parceria para tokenizar fundos de mercado monetário usando blockchain. Eu tenho um amigo meu que ele fez uma especialização em criptografia de blockchain. É coisa assim de alto padrão. Ele comprou um curso internacional, americano, de um especialista lá que está nessas tendências aí. Ele
cara fala inglês, o cara é diferenciado. E ele montou um resumo lá muito foda, muito brabo, né. Só que ele não passou tudo, porque o curso é muito grande, ele tá fazendo o curso ainda, ele comprou, mas parece que é mais de 100 horas de treinamento. E ele falou: "Romualdo, esse negócio é tão complexo, ao mesmo tempo simples, só que as pessoas se as pessoas não tiverem consciência, elas não vão dar bom, vai dar ruim, e muito ruim, mas muito ruim". Eu até citei no outro áudio o exemplo década de 70, ó, na década de 70, foi na década de 44 à década de 71, 1971. Quem é que conhece a história de Bretton Woods? Foram 44 países, eles tinham se reunido, em Hampshire, eu acho que tem até um filme que fala sobre isso, tá, gente? Filme bem legal. Eles criaram a ordem financeira do pós-guerra, né, que foi o dólar lastreado em ouro. Aí tinha uma taxa fixa lá, não lembro bem o valor, e o mundo inteiro teve que estar ancorado no dólar. Que aí nasceu o FMI e o Banco Mundial. E aí em 71, o Nixon, ele encerra unilateralmente a a conversibilidade, né, desse sistema. Ou seja, o dólar se desatrela do ouro, né, e aí o mundo inteiro acorda com uma moeda de reserva global que vale apenas o que os Estados Unidos diz que vale. Por isso que aqui o dólar vale R$ 5, 5 e pouquinho, né? E foi um momento em que o dinheiro parou de representar algo real e passou a representar confiança ou coerção, né? E o Kiyosaki, ele chama 1971 de o ano que o dinheiro morreu. Então, seja 1944, né? Foi bem na pós-guerra. Nós estamos em 2026. Olha quanta água rolou, pessoal. Aí veio 71, o Nixon foi lá, derrubou isso daí de forma unilateral. E aí criou o Fed, né, criou um monte de situações para imprimir papel moeda. E agora está vindo um novo sistema, tá? E você acha que tudo isso vai ser direcionado para a dourada? Se você não olhar para a história, você nunca vai conseguir identificar a realidade do agora. Nunca, não tem como, tá? Não tem como, pessoal. Mas voltando para nossa realidade. Então, acho que foi julho de 2000, acho não, foi julho de 2025. Aí a Golden Chances e a BNY Mellon, eles fizeram aí essa parceria para tokenizar e tal. Aí depois veio a BlackRock, ela lançou o BullDL, né? Que é um fundo tokenizado. Parece que superou 2,5 bilhões de dólares em ativo. Aí logo veio a JP Morgan, que ela expandiu o Onyx, né? Que é uma plataforma de pagamento em blockchain para liquidação que institucional diária, diária. Aí foi vindo a Franklin Templeton, que lançou a ETF de XRP com milhões de dólares no primeiro dia. Aí veio o Banco da Alemanha, né? Veio o Banco Sparkassen também, que são os maiores bancos da Alemanha, que é o Banco Alemão e o Banco Sparkassen, né? Eu sei disso porque eu eu li sobre isso, eu acompanho isso diariamente. E aí eles anunciaram custódia, né? Negociando ativos digitais para quando? 2026. Essas instituições, esses conglomerados financeiros não são apostadores de caça-níquel, pessoal. Não são especuladores. São instituições que guardam dinheiro de governo mundial, pensões e fundos soberanos do mundo inteiro. Quando, por exemplo, a Golden Chances ela se move, o sistema automaticamente se move também. Quando a BlackRock se posiciona,
pode ter certeza que algo maior está sendo arquitetado nos bastidores. É que a maioria não foi treinado, mesmo não sendo treinado, porque eu também não fui, mas tem força de vontade, começa a fazer a leitura das coisas que estão correlacionadas por detrás das cortinas. E é por trás de tudo isso, existem os famosos arquitetos, né, que eu chamo de tecnocratas, né? O BIS, o Bank of International, o Banco dos Bancos Centrais, na Basileia, né, que fica na Suíça, ele coordena o desenvolvimento de CBDCs em mais de 130 países simultaneamente. E muita gente acreditando, pessoal. Se vocês entendessem a forma como o mundo é manipulado, se vocês gostassem de leitura, eu poderia colocar aqui várias leituras para você, vários livros, sabe? Ex-agente da CIA, ex-agente do Mossad, vários e vários nomes. Né? Eles confirmam. Por que que essas pessoas foram suicidadas após revelar o que revelaram? É só vocês fazer conexões. Mas não, eu assisto Jornal Nacional, Jornal da Band, New York Times, eles que sabem. Então tá bom. Se você pensa assim, quem sou eu para te convencer do contrário, né? Acho que em 2025 o FMI ele publicou um manual técnico completíssimo para a implementação de moedas digitais de Banco Central. Olha para vocês verem. Ó, o Banco Central Europeu ele está na fase de preparação final, hein? Final do euro digital. Por esses dias aí, a China, por isso que os Estados Unidos não quer ficar para trás da China, porque a China já opera o famoso o CNY, né? E 17 províncias com empresas pagando salário nessa moeda já. Então, esses tecnocratas, economistas do BIS, diretores do FMI, arquitetos do G20, eles não tomam decisões para o próximo trimestre. Eles constroem arquiteturas para as próximas técnicas, como aconteceu em Bretton Woods. Tudo é orquestrado, tudo é manipulável. Se você não se deu conta até hoje, sinto te dizer, você foi hipnotizado e dificilmente vai sair dessa hipnose. Eu sou hipnoterapeuta, formado pelo Paul McKinney, e posso falar isso com muita propriedade. Ah, Agostino, quer ver? Deixa eu pesquisar o nome dele aqui, ó. É isso mesmo, Agostino Carofa. Ele é arquiteto de política monetária do BIS. E tem também a Georgieva, né, que é diretora-geral do FMI, e o Larry Fink, que é o CEO do BlackRock. Eles gerenciam mais de 10 trilhões de dólares em ativos. Só mais de 10 trilhões. O CEO do Golden Chances e o CEO da JP Morgan, eles têm mais de 4,3 trilhões de ativo, né? A JP Morgan. Então, seja, esses nomes não aparecem no YouTube falando quando vai chegar. Eles aparecem lá em Davos, reuniões de G20 fechado, em comunicados técnicos que 99% das pessoas nunca, jamais vão ler ou sequer terão acesso. Óbvio que não, eles são os arquitetos, né? E eles têm um comportamento bastante específico entre eles. Eles cruzam dados, eles modelam cenários, eles movem capital antes que qualquer notícia seja publicada. Ou seja, tudo que a gente está vivendo hoje, está sabendo agora, já aconteceu há muito tempo atrás. Eles estão há anos-luz de nós. Pode ter certeza absoluta disso, pessoal. Né? O mercado, pra vocês terem uma ideia, né? O mercado de tokenização de ativos, ele cresceu de 5 bilhões de dólares de 2022 para 24 bilhões
agora em 2025. Em 3 anos. Ele quase quintuplicou, ele basicamente quintuplicou. Foi 380% em 3 anos, pessoal. Olha isso. A Bloomberg Intelligence, ela projeta 16 trilhões de dólares em ativos tokenizados até 2030. 16 trilhões de dólares. Isso daqui que eu estou falando não é especulação, é a infraestrutura do próximo sistema financeiro que está sendo instalada na caladinha da noite, né? Eu já citei esse nome e, e é bom falar dele novamente porque vai elucidar um pouco mais tudo aquilo que a gente tem falado e eu já falei no início, né? O Aldous Huxley, ele escreveu aquele livro Admirado Mundo Novo em 1932. E não foi como uma ficção científica, viu, pessoal? Mas esse livro em si, ele foi basicamente como uma profecia, um aviso, algo que realmente ia acontecer, né? Ele fala que o mundo onde o controle não seria feito por nenhuma força. No livro fala sobre isso. Mas ele era construído pelo conforto das pessoas, pela dependência das pessoas, através de planos governamentais, né? Se você acredita que vai utilizar esses valores que você tem aí nesse contrato aí, perpetuar, você está completamente enganado. Eu não quero entristecer ninguém, é porque você não se preparou, você não estudou, você não sabe o que está por trás das cortinas. E atrás das cortinas tem montanhas. E eu estou chegando nessas montanhas para ver o que está atrás dessas montanhas. Elas são bem altas para escalar. E eu estou nesse percurso aí. Claro que eu não vou jogar tudo aquilo que eu sei, conheço, porque eu não quero ser polêmico, ou seja lá o que for. Meu intuito aqui é trabalhar a neurociência, a física quântica, a psicologia do dinheiro, comportamental, que é a minha área, tá? Então, hoje o mundo está sendo construído pela tecnologia que as pessoas abraçaram de forma voluntariamente. Você abraçou, está abraçando essa tecnologia. Você já percebeu isso? Que eles fazem você fazer o que eles querem, eles fazem você comer o que eles querem, andar no carro que eles querem. Se amanhã ou depois acabar o petróleo, vai vir o Elon Musk com os carros elétricos. Já temos aí várias motinhas elétricas na cidade, e todo mundo com baita sorrisão na boca. Eu fico pensando, meu Deus do céu, como é difícil viver dentro de um aquário. É muito difícil, pessoal. E eu falo isso baseado no direito garantido, né, pelo artigo 5º do inciso 4º da Constituição Federal, que me assegura a livre manifestação de pensamento. E eu preciso dizer algo justamente que pode incomodar vocês, tá? Para tristeza de muitos, o mundo que está chegando não é Nárnia, não é o ano dourado que alguns pregam baseado nas tradições Saint-Germain. Eu respeito cada crença, cada pensamento, tá, gente? Não é a grande transferência de riqueza dos ímpios aos justos que Morre Cerulo escreveu no seu livro, né? Que, por sinal, foi um livro que me deu coragem de acreditar nessas operações. De certa forma, para mim foi útil. Quando eu entrei nessas operações, em meandros de 2012, finalzinho, havia aquela polêmica do fim do mundo, tava passando aquele filme maluco lá do final dos tempos. Daí eu fui convidado, não acreditei, mas foi no ano seguinte, 2013, em junho. Olha, você vê, levou um tempo ainda. Porque eu não acreditava nessas coisas. Tá louco, cara. E o valor que era ofertado é bem menor, mas bem menor. Mas é bem menor do que a maioria tem em contrato aí, né? E aí eu tive acesso a esse livro e achei aquilo maravilhoso. Oh, glórias, né? E eu
entendo a esperança de vocês, eu respeito quem acredita nisso. Eu acreditei nisso por muito tempo, tá? Mas eu estou falando, de cerca de mais ou menos 80% dentro desses grupos, pessoas genuínas, pessoas de fé, pessoas de caráter, que foram ensinadas a acreditar que o sistema vai simplesmente ser entregue de qualquer jeito, no bom sentido da palavra, tá, pessoal? Claro que não é de qualquer jeito. Deixa eu reformular. Vai ser entregue para você, ah, simplesmente fácil. E você vai ser o próximo Elon Musk da vez, pra vocês entenderem. Mas se você olhar o que está sendo construído na práticas, as CBDCs com limites programáveis de gasto, carteiras digitais rastreáveis em tempo real, a IA integrada ao sistema de crédito social em países como a China, isso vai expandir para o mundo todo. Espera até 2030. 2030. Pois, eu não sei se a gente vai conversar até lá, não sei se a gente vai se encontrar, tal, não sei, né? Mas você vai lembrar disso, tá bom? O FMI, ele tem documentado estrutura justamente para quê? Restringir a adoção de moedas digitais quando ele achar necessário. Isso é documentado, pessoal, é falado por eles. Não é algo especulativo, que você dá um Google lá e acha uma matéria lá, GCR agora. Não, não, não. Isso aí são falácias e palavras ditas por eles, os tecnocratas, aqueles que comandam esse sistema. E isso não é, e está longe de ser conspiração. Está nos documentos técnicos publicado pelo FMI em 2025. Esse sistema, ele não só vai existir, como ele já está sendo implantado. E dentro dele vai haver dois tipos de pessoas. Anota o que eu vou falar para vocês. Existirá aquelas que entenderam a arquitetura, tá? E se posicionaram com inteligência. Eu falei isso no áudio anterior. O áudio retrasado, né? E aquelas pessoas que foram levadas simplesmente pela corrente de pensamento, tá bom? E eu vou adiantar algo que vou aprofundar depois, lá no grupo de estudo avançado, que é o propósito de tudo isso, é trazer pessoas com essa mente aberta e disposta a compreender tudo o que está por detrás dos bastidores. Não somente falar sobre ansiedade, sobre o que você acarretou durante esse período de espera, não, é muito acima disso. Mas eu preciso ir por partes. Se eu for direto ao ponto, como eu disse anteriormente, as pessoas simplesmente ignorariam, porque elas estão travadas mentalmente. Eu vejo pelas conversas que eu tenho. E eu passei basicamente 8 anos estudando de forma criteriosa e silenciosa. Eu li centenas de livros, participei de três grupos fechados internacionais para entender como que esse sistema, ele de fato pensa. E eu posso garantir uma coisa para você que me escuta. Tudo que você vê hoje em termos de tecnologia é o que eles decidiram para você ver. É o que eles permitiu você visualizar. E eu repito o que eu disse acima, eles estão anos-luz na nossa frente. Isso é basicamente a intersecção entre o sistema financeiro digital, IA e controle comportamental, que é o próximo capítulo, que a gente vai viver essa realidade e vai se intensificar, mas é muito após 2035, né? O negócio vai ficar feio mesmo lá em 2042, tá bom? Se você se preparar esses 4 anos, que veja, já não tem mais 4 anos, né, cheios, você vai conseguir resistir de forma heróica antes de 2042, que aí depois, meu amigo, minha amiga, aí você pode esquecer.
Vocês lembram aquele filme lá, eu citei ele aí, do 2012, dos meteoros caindo na Terra? Tinha um cara maluco, barbudo, cabeludo, né, falando, usando um satélite aí para avisar as pessoas para fugirem e tal, e ele era tido como louco, como maluco. Eu me vejo assim às vezes, viu, de verdade. Mas eu preciso insistir, como aquela história da estrela, né, aquela estrela do mar, a onda vinha, trazia várias estrelas e o menino ia lá, juntava e jogava, a onda trazia aquele monte de estrela. Aí o pai falou: "Filho, mas você está fazendo uma coisa meio idiota, as estrelas estão voltando tudo". Aí o menininho pegou a estrela e jogou lá no mar. "Não, papai, engano seu, para essa aqui fez diferença". Então talvez é aquilo que eu falei, é 1% do que eu busco aqui, não é mais do que isso. Eu não acredito, eu de fato não acredito ter mais do que isso. E 1% a gente faz coisas que vocês nem imaginam. Já disse a história do que aconteceu, de meditadores aí que fizeram uma meditação para não acontecer uma guerra no Vietnã e não aconteceu, não aconteceu, tá. E tem outras histórias que o próprio Greg Braden fala no livro Matrix Divina, tá. Em 2025, eu não lembro se foi março ou se foi abril de 2025, o Banco de Compensações Internacionais, ele publicou um paper técnico, não sei se vocês lembram disso, que falava sobre a integração da IA em sistema de monitoramento financeiro. Vocês sabiam disso? Os filmes são preditivos, gente. Se vocês assistem, eu ensino como vocês assistem filme e extrair deles informações preciosíssimas. Eu faço isso no meus grupos, tá? E não estou falando isso, pessoas, para criar medo em ninguém. Eu estou revelando isso, dizendo isso, para criar em você clareza mental. Quem recebe com clareza vai navegar o quê? Nesse sistema, vai surfar nesse sistema. Quem recebe com ilusão vai ser devorado por esse sistema, vai destruído por esse sistema. E é exatamente por isso que o grupo existe, para que você esteja no primeiro. Que primeiro, Romualdo? Aqueles que vão surfar nesse sistema. E agora que você entende o que está vindo por fora, eu quero falar exatamente o que está acontecendo por dentro.